Saulo de Tarso, um fariseu zeloso da lei, um homem instruído aos pés de Gamaliel, um sábio nas Escrituras Sagradas, um homem de projeção, de poder religioso, que definiu-se a si mesmo como um homem zeloso da lei, fariseu de fariseus da tribo de Benjamim. Este homem viveu momentos dramáticos no seu coração, momentos de muita confusão, porque ele observava fatos nas ruas de Jerusalém, no templo, acerca daquele Nazareno chamado Jesus, que se dizia ser o Messias, mas que afirmou diante dos sacerdotes ser o próprio Filho de Deus. Ele foi crucificado, você sabe disso. E os fariseus pensaram que a história tinha acabado, que eles haviam finalmente silenciado aquele Nazareno que arrastava multidões, enfermos e doentes e problemáticos, e levava as pessoas que frequentavam as sinagogas, e a multidão ia após ele. E isso estava trazendo prejuízos religiosos e financeiros. Você sabe disso. Você conhece a história. Uma vez esse Nazareno, ele entrou no pátio do templo e expulsou os cambistas. E ele quebrou as gaiolas e soltou os animais que ali estavam presos para serem vendidos e oferecidos em sacrifício a Deus. Porém, o que rolava em torno de tudo isso não era adoração, não era o desejo de perdão, não era louvor, mas era grana. Porque aqueles animais já estavam carimbados pelos sacerdotes, ou seja, nenhum animal imundo e impuro poderia ser oferecido ao Senhor. Aqueles eram um pouco mais caros, mas já estavam aprovados. Se você trouxesse de casa o seu animal, o seu pássaro, a sua ovelha, o seu bode, seja lá o que for, para sacrificar, eles teriam que passar pela inspeção do sacerdote. E com certeza seriam reprovados. Eles encontrariam alguma mancha. Mas ali estavam aqueles animais aprovados. E sem dúvida alguma, os sacerdotes tinham as suas comissões. E Jesus colocou um fim em toda aquela palhaçada, em todo aquele comércio. Ele disse: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões, de mercenários, de pessoas cuja única visão e propósito é ganhar dinheiro, é faturar em cima da palavra de Deus, em cima das coisas que são puras, que são santas, que são significativas, que têm um sentido eterno. Mas vocês não ligam para isso. Esse Nazareno, Jesus, foi
foi crucificado por eles. Pela mão dos romanos. E morreu. Mas alguns dias depois, os tumultos continuaram pelas ruas de Jerusalém. E ao invés de toda aquela história ser encobertada e levado pelas cinzas e pela poeira e ser esquecido os feitos daquele Nazareno, seus discípulos apareceram nas ruas. Paralíticos foram levantados em nome daquele Nazareno. E isso era proclamado. E milagres começaram a acontecer. E pessoas se converteram e entregaram suas vidas a este Jesus que eles mataram e que seus discípulos alegaram que havia ressuscitado e que estava vivo. E davam provas disso, por intermédio dos mesmos milagres. E diziam: ele é o Filho de Deus. Ele está certo, ele tem a palavra correta. Tudo que ele ensinou e que nós estamos falando para vocês, essa é a palavra correta. Saulo de Tarso era um religioso. Nasceu naquela religião. Foi instruído aos pés de um homem de grande projeção religiosa e política, Gamaliel. E havia um conflito dentro do coração deste homem. E esse conflito começou a torturá-lo, a esmiuçar o seu coração. Afinal de contas, ninguém gosta de dedicar a sua vida a uma mentira, não é? Meu Deus, eu fico pensando, quando uma pessoa cai a ficha, de repente em um certo momento de sua vida, e ele se dá conta de que foi enganado uma vida inteira, viveu uma mentira a vida inteira. É terrível. E esse conflito começou a mastigar e a corroer o coração de Saulo de Tarso. E ao invés de procurar abrir o seu coração para a mensagem que esses discípulos pregavam, ele deu lugar ao ódio. E ele deu lugar à revolta. E ele foi pedir carta a Caifás e aos principais sacerdotes que lhe dessem autoridade para que ele acabasse com aquilo. Ele disse: eu vou terminar com isso, com estes homens, estes seguidores de Jesus, que estão pregando que ele é o Messias e que ele de verdade é o Filho de Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos. Eles roubaram o corpo dele. E eu vou acabar com isso, eu vou matá-los, eu vou prendê-los, eu vou obrigar que eles blasfemem do nome dele, na frente de todos. E aqueles sacerdotes, eles concordaram com isso e assinaram uma carta e reconheceram firme e mandaram para ele que ele tivesse autoridade para prender, para matar, para subjugar e para terminar com aquela seita herética. E Saulo começou a perseguir aqueles homens. E diz a Bíblia que ele arrastava aquelas pessoas pelas ruas e tentava obrigá-las a blasfemar do nome de Jesus e a negar a sua fé na ameaça de uma espada, na ameaça da morte
Jesus iriam morrer, ele estava disposto a isso. E ele via estas pessoas preferirem a morte do que negar Jesus. Sabe, estamos falando de gente simples, gente do povo, que não tiveram uma formação religiosa, que não foram instruídos aos pés de Gamaliel, que não tinham seus filactérios e não cumpriam os ritos da lei, mas aquela gente estava disposta a morrer. E lá no fundo, Saulo de Tarso sabia que ele próprio, diante de uma ameaça semelhante, não teria força de preferir a morte. E ele negaria sua religião. Não era algo tão forte assim. Ele dedicou a sua vida, mas não era algo tão forte assim. E ele pensava consigo mesmo: que força é essa? Que poder estranho é esse que eu não tenho em minha vida? Eu dediquei a minha vida a esta religião, a estes conceitos, a estas doutrinas, a estes ensinamentos. Mas eu não tenho essa força. Eu não tenho isso que os impulsiona, que os alimenta. Saulo de Tarso, ele viu um rapaz que foi preso pelos sacerdotes e pelos soldados do templo. Esse rapaz chamava-se Estevão. E eles o tentaram forçar a negar a sua fé. E disseram a ele: blasfema desse nome. Ele não é o Filho de Deus, ele não é o Messias. Diga isso agora. Diga isso diante de todos e nós vamos te soltar, rapaz. Porque se você não disser, nós vamos te matar apedrejado aqui agora. E vamos te matar por blasfêmia. Se você afirmar que ele é o Filho de Deus, nós vamos te apedrejar até a morte. Saulo estava lá e viu aquele garoto pregar de uma forma que ele próprio, com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, com todo o seu estudo, com todas as experiências que ele havia adquirido de Gamaliel, ele jamais conseguiria expor uma mensagem como aquele rapaz estava fazendo. E aquela palavra entrava no coração daquela gente que o ouvia. E ele olhou para o rosto daquele rapaz e ele viu o rosto dele começar a ficar reluzente como uma luz, como um anjo. E então os sacerdotes começaram a jogar pedra no garoto. Apedrejaram ele até a morte. Saulo de Tarso estava ali, segurando a capa daqueles homens que apedrejaram Estevão até morrer. O ódio, a dúvida, o questionamento corroía o coração daquele homem. O que é que está acontecendo? Que força é essa que move essa gente? Porque eu não tenho isso. Ele monta em seu cavalo, chama alguns soldados e disse: nós vamos até a cidade ali próxima. E lá existe um grupo deles. Vamos acabar com eles. Nós precisamos eliminá-los, porque isso está corroendo meu coração. Precisamos acabar com isso e voltar à nossa vida, à nossa religião, aos nossos ritos e às nossas doutrinas, ficarmos livres disso.
Ao meio-dia, Paulo vinha com o seu cavalo. E ele narra em seu próprio testemunho que de repente uma luz muito forte no céu, como o sol, brilhou na frente deles e foi tão intensa aquela luz que todos eles caíram do cavalo. E quando Paulo, caído no chão e prostrado, tenta levantar o seu rosto, percebe que não enxerga mais nada. Ele estava cego. E ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele percebe estar diante do Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aquela voz que os homens do passado ouviram, seus antepassados, as histórias que ele aprendeu de Gamaliel, as histórias que ele lia naqueles pesados rolos da lei. Agora aquela voz, dizia ele, chamava pelo nome: Saulo, Saulo, quem és tu? Kyrios no grego, Adonai no hebraico, quem és tu, Senhor? Esta palavra Senhor, traduzido em nossa Bíblia, no grego é Kyrios e Adonai no hebraico. Ele sabia que estava falando com Deus. Me diga o seu nome. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Agora, veja o que aconteceu com esse homem. Preste atenção. Jesus está falando com ele. E Jesus trouxe uma revelação. Jesus disse: dura coisa é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. O que significa isso? O que Jesus está falando com Saulo de Tarso? Esse homem agora prostrado, cego, diante do Filho de Deus. Jesus está dizendo: dura coisa para ti. Você está sofrendo, você está sangrando por dentro. Dura coisa para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Essa é uma expressão muito conhecida naquela região e naquele período da história. O aguilhão é um instrumento pontiagudo de madeira ou de ferro, e que os homens usavam para tocar o boi, a manada. E se aquele animal recalcitrasse, se aquele animal tentasse tomar outra direção que não aquela que o seu dono estava querendo lhe dar, tocando ele com aquele instrumento pontiagudo, mas aquele animal recalcitrava contra o aguilhão entrava na sua carne e ele sangrava, mas aquela era a direção. E é exatamente isso que Jesus está falando para Saulo. Ele está dizendo: Saulo, eu tenho tentado te dar uma direção, eu tenho tentado mostrar o caminho, eu tenho tentado mostrar a verdade. Quando você estava lá e você viu Estevão pregar, aquela era a minha direção. Quando você viu aqueles homens preferirem a morte do que me negar,
Aquela era a minha direção. Mas você tem recalcitrado, você tem lutado contra isso, porque existem outros interesses em jogo. Isso está ferindo, isso está comendo você por dentro, isso está matando você. Até quando você vai recalcitrar? Dura coisa é para ti mesmo, porque eu não vou mudar de direção, eu não vou mudar de ideia. Eu tenho plano na tua vida, eu tenho plano na tua vida, eu tenho plano na tua vida, e esta é a direção. Sabe o que Deus me mostrou? Ele me mostrou que existem muitas pessoas que têm ouvido as mensagens que temos ministrado e não são do Espírito Santo. E são pessoas que vivem aquilo que Paulo chamou de outro evangelho. E o Senhor, Ele me mostrou que existem pastores, líderes de denominações que têm ouvido, mas eles têm recalcitrado. E existem muitas pessoas que têm ouvido, e eles têm recalcitrado a cada dia. Aquela mensagem vem, aquela palavra vem, aquilo é um impacto no peito, é um impacto no coração. Aquela pessoa diz, na verdade, é isso mesmo que está escrito na Bíblia. Eu não posso retrucar o que esse missionário está pregando, ele está falando a verdade, mas eu estou vivendo uma outra coisa. Mas essa outra coisa é importante para mim, porque isso me dá dinheiro, porque isso me traz recurso, e eu não posso sair disso, porque se eu sair disso, eu vou perder membros da igreja, porque se eu sair disso, eu vou ter que sair dessa denominação, eu vou ter que sair dessa igreja, porque o conceito deles é outro. Qual o valor que você dá à sua alma? O que é mais importante para você, pastor? Obreiro, membro de qualquer denominação, não vou citar nenhuma delas aqui, é desnecessário. Isso não importa. Isso não tem relevância alguma. Mas Deus me mostrou que existem muitas pessoas que estão ouvindo e recalcitrando, estão lutando contra isso. Essa palavra tem vindo e tem mastigado o coração delas, porque lá no fundo elas sabem que isso é verdade, elas sabem que precisam se curvar diante dessa palavra, elas sabem que precisam mudar de vida, mas essa mudança vai provocar uma alteração geral em toda a sua vida, em toda a sua história, inclusive financeira. O que é que vale mais para você? Jesus, certa vez, ele disse assim: aquele que amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos mais do que a mim, ele não é digno de mim e não é apto para entrar no reino dos céus. Que coisa, não é? Sabe o que Paulo disse? Paulo, porque Jesus trocou o nome dele de Saulo para Paulo. Ele disse assim que aquilo que antes para ele era lucro, o cara era um possível candidato a ser o próximo sumo sacerdote. Isso não é brincadeira. O sujeito gozava de grande status. Ele mesmo disse, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, quanto à lei eu fui irrepreensível. O cara era um sujeito entendido, inteligente, proeminente, esperto, bem vestido. Ele disse, todas estas coisas eu considerei como lixo. Mas, eu estou usando uma expressão amena. Ele diz como esterco. E dá vontade até de usar a palavra, o verbo rasgado, mas você já sabe. Ele disse, eu considerei como lixo, como esterco, isso não vale nada. Isso que para
com isso. Hoje eu entendo que isso não vale nada. Eu considero isso como lixo, porque o grande tesouro é aquele que não era capaz de enxergar o reino dos céus. E através da renúncia dessas coisas eu ganhei a Cristo e a minha salvação. Preste atenção. O que vale mais para você? Você que está vivendo uma distorção do Evangelho de Cristo, e pior, você sabe disso. Sabe? Você que não prega mais sobre renúncia, sobre tomar a sua cruz, sobre o Evangelho autêntico e verdadeiro, sobre o reino dos céus, sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a necessidade de preparar-se para encontrar-se com Deus, sobre a necessidade de dar frutos. Nós vivemos hoje uma legião de membros de igrejas que não têm a noção, a ideia do que está por vir, e só andam atrás de bênçãos, mas não têm um fruto sequer para apresentar a Deus. Uma vida cristã que se resume em folhas ocas, não há frutos. Porque não são exortadas a isso. Porque você, pastor, não faz isso. Porque se você fizer, você vai perder o seu emprego. Se você fizer isso, você começará a ver a diminuição na entrada da sua igreja. Porque se você começar a pregar a verdade, você vai espantar esse rebanho que está na carne e querem ouvir mensagens carnais, mundanas, que dê a eles o que eles querem. E você sabe que se pregar a verdade, eles vão sumir. Eles vão para as outras igrejas espalhadas por aí, que pregam o que eles querem ouvir, o que a carne deles ambiciona, e você sabe disso. E você que é obreiro, e você que congrega, seu coração está recalcitrando, porque você é apegado a essa denominação, porque você nasceu nisso, hein? Porque você é fariseu de fariseus, porque sua mãe era dessa igreja, era dessa religião, e você não sai disso, você vai morrer nisso. É isso que você diz, e você se orgulha disso, e você acha isso um ato de inteligência. É por isso que existem pessoas que estão ao alcance da nossa voz, e que o Espírito de Deus me mostrou que há um aguilhão mexendo dentro delas. Elas estão se ferindo, se retorcendo por dentro. E algumas me apedrejam, outras falam mal de mim, mas elas não têm como se opor àquilo que eu digo e àquilo que eu prego, porque é pela unção do Espírito Santo. Paulo tomou a decisão dele. Nós somos livres para tomar. Ele resolveu sair daquela cegueira. E a partir daquele momento ele entrou numa cidade e ficou de jejum, se humilhando diante do Senhor, até que o Senhor mandou um sujeito por nome de Ananias colocar a mão sobre a cabeça dele e orar por ele para que a sua visão fosse restaurada e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ananias se negou a ele e disse: o senhor é um assassino, um perseguidor da igreja, Senhor. E o Senhor disse a ele: vai, porque esse é um vaso escolhido por mim, para que dê muito fruto. Deus tem uma obra na sua vida. A principal delas é salvar a tua alma. De que é que adianta você ganhar o mundo inteiro, meu irmão, hein? E perder a sua alma para sempre.